nunca imaginei que um cara que foi MVP está na lista dos top 75 melhores jogadores da NBA e era uma máquina de triplo-duplos, fosse começar a ter um final igual o Russell Westbrook está tendo. Para você que não tá entendendo mais ou menos o que tá rolando, de acordo com o insider Mark Stein, que é esse cara aqui, atualmente o Russell Westbrook está como agente livre para a próxima temporada, ou seja, não tá em time nenhum. Porém, não tem nada a ver com ele tá com um grande problema no Nuggets ou então, enfim, tem alguma desavença lá dentro. O Nuggets ofereceu uma extensão de 3,5 milhões para a próxima temporada, mas o Westbrook não quis. O Russell Westbrook se vê em um calibre de jogador que vale muito mais que 3 milhões em uma temporada, o que na teoria faz completo sentido, mas na prática a gente viu que talvez não. E atualmente o único time que está com interesse em ter ele como jogador é o Kings, que eu juro pra vocês, eu estou abrindo o site do Kings agora no meu celular. Já tem como armador Isaiah Stevens, Malik Monk, Terrence Davis, Nick Clifford, Zach LaVine, Dennis Schroeder, Manson Jones, Markel Fultz, Devin Carter e Kenon Ellis pra usar todos os dedos da minha mão. Assim, eu tenho quase 100% de certeza que não quer dizer que todos esses jogam pelo Kings. Tem alguns aqui que não tem foto, como o Nick Clifford, mas eles são pessoas que estão no contrato do Kings, ou seja, pode ser jogador two-way, por exemplo, que nunca vai pisar uma partida na NBA, mas está com contrato enquanto joga na D-League, para quando o time precisar dele aparecer na NBA, o que ainda assim é muito assustador, levando em consideração que só joga 2, no máximo 3 armadores em quadra, quando um dos armadores vai jogar de forward, né? E eu tenho quase certeza que se o Russell entrar nesse time, vai dar 10 no total, contando o que eu contei até agora dos dedos. O mesmo time que viu Zach LaVine e DeMar DeRozan não dar certo no mesmo time e resolveu fazer isso no próprio elenco. Eu tenho certeza que tem time da NBA que é só investimento a longo prazo. E dinheiro é uma parada que não é problema pro Russell Westbrook. Ele não é igual o Malik Beasley, que tá devendo até cueca de dinheiro de aposta, pensão, enfim. Tanto que ele tava jogando em um barco basquete esses dias. Quem que é o cara que tá devendo dinheiro que joga basquete em um barco? O problema é que ele quer um contrato de mais reconhecimento, como a ex-super estrela, infelizmente, né? Porque agora ele é sexto homem, que um dia ele foi da NBA. O problema é que o Nuggets não precisa disso. Ele só não quer continuar jogando o esporte que ele ama pelo contrato de um cara sub-rotação, porque realmente como estrela nível Westbrook, e quando eu falo nível, eu não digo jogo em quadra, eu falo nível, alcance, que a gente lembra que ele foi, esse dinheiro é realmente muito pouco. O Bradley Beal conseguiu isso, 5 milhões um ano para a próxima temporada, então oferecendo pro Westbrook 3,5. Porém, a gente encontrou um impasse nessa situação. O Westbrook, depois do drama que foi no Lakers e aquela melhorada que ele deu no Clippers, mas o Clippers não foi tão longe, conseguiu reviver a carreira no Nuggets. Ele tava com um desempenho muito superior que foi desde a época que ele saiu do Thunder, com o asterisco do Nikola Jokic, que é impressionante, que qualquer jogador na mão do Jokic vira um absurdo. Porém, ao mesmo tempo que ele desenvolveu tão bem no Nuggets, que até chegou nessa temporada a aparecer no top 10 da lista de votação do sexto homem do ano, e por mais que sexto homem não é uma lista igual o MVP, que todo mundo pode participar, igual defensor do ano, que todo mundo pode participar, a gente tem que lembrar que são 30 times da NBA e ele acabou em sétimo, então ele superou 23 sexto homens que existem na NBA. O Russ, quando entra em quadra, ainda é o cara que entra em quadra pra passar o jogo por ele. Claro que quando tem ele e o Nikola Jokic, ele não vai ser mais estrela que o Nikola Jokic, mas ele ainda tem resquício daquela super estrela que precisa que passe por ele, ou a jogada desenvolva ele dominar a bola pra poder fazer alguma coisa render. E é justamente por isso que ele era o sexto homem perfeito para o Nuggets, enquanto o Jamal Murray poderia descansar, ou nos últimos 5 jogos que o Russell Westbrook foi titular, ele só foi titular quando o Murray não foi, e os últimos 5 que o Murray foi, ele estava no banco. Ele aliviou uma carga absurda em quadra para ser o jogador que leva a ponta, que ajuda. Ele aliviou uma carga absurda em quadra. Ele aliviou uma carga absurda em quadra para ser um dos jogadores que leva a ponta do ataque, sem ser mais aquela super estrela que a gente viu no Thunder, que tinha que ser a imagem do time para render, justamente o motivo que não deu certo no Lakers, e também um pouco de mentalidade aí de Westbrook subir a cabeça. Mas ao mesmo tempo, quando foi extremamente importante o Westbrook em quadra, ele piorou muito os números. O blocks plus minus dele contra o Thunder, que ok, foi o campeão, mas mesmo assim, se você quer dar outro anel pro Jokic, você tem que estar no nível dos caras. Ele teve um blocks plus minus de menos 92, e quem entende um pouco de número sabe que blocks plus minus mede exatamente o quão bom foi o cara enquanto está em quadra, e ele teve mais turnovers do que assistências. E ele era a opção perfeita quando o Nuggets não tinha mais pra onde suprimir toda a ausência técnica que eles tinham quando precisavam
precisavam que os bancos entrassem em quadro. O Westbrook é um cara que corre, o Westbrook é um cara que arma, o Westbrook é um cara que pega rebote. Porém, quando o Nuggets decide trazer pro elenco Bruce Brown e Tim Hardaway Jr., você tem armadores que conseguem suprimir buracos que antes o Westbrook suprimia junto. Óbvio que nenhum deles é um ex-MVP top 75 da NBA, mas pro jogo que o Nuggets precisa, compensa mais esses jogadores do que o Westbrook. E aí onde é que tá o regresso, que é exatamente o texto da thumb desse vídeo. As pessoas comparam muito esse fim de carreira do Westbrook com o do Carmelo Anthony, porém tem um nome que até o próprio M. Hoops trouxe, inclusive, pra quem entende inglês, ele é uma baita fonte de informação, eu gosto mesmo de pegar dados dele, porque ele traz essa informação certinho, esse cara é um jornalista bravo. O Allen Iverson passou pelo mesmo processo do Carmelo Anthony e do Westbrook, com a diferença que ele não foi tão aceptivo quanto o Carmelo Anthony pra conseguir um novo papel. O Carmelo Anthony também teve aquela risadinha ali de achar que ele viria do banco, que foi exatamente a mesma entrevista que o Russell Westbrook teve que passar na sua era pós-Thunder, e a reta final do Iverson não chegou perto de 1/3 da produção que ele era quando estava no auge. Claro que também a porrada de lesão que ele teve na carreira influencia, mas com a idade chegando e não sendo mais a superestrela que um dia foi MVP, ele tinha que aprender a se readequar ao novo papel, e ele não aprendeu, diferente de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony já foi anunciado que vai estar no Hall da Fama, porém depois do Knicks ele ficou no mesmo limbo que o Allen Iverson passou, até finalmente abaixar a cabeça e entender que se ele não assumisse aquele papel de rotação, ele ia ficar fora da NBA de vez sem nenhuma chance. E aí ele conseguiu estender sua carreira, entendendo que o papel dele era outro, e ele tinha que aceitar que agora ele era um banco super estrela do que o ponto principal do time quando ele era no Knicks. Isso envolvia menores pagamentos, menos tempo de quadra e principalmente lidar com ego. Quando o Westbrook estava na fase do Lakers, ego é o maior problema que a gente viu ele ter. Porém, eu sinto que isso não é mais uma questão de problema agora que ele tá no Nuggets. Ele foi um ótimo sexto homem, ele passou por várias fases de tendo dor de cabeça para se aceitar na posição que é hoje, mas se ele não aceitar uma abordagem mais Carmelo Anthony e for mais para o lado do Allen Iverson, ele pode se ver sem estar mais na NBA, porque no atual momento que está acontecendo é que depois de negar essa extensão, não teve mais novas negociações para o Westbrook no Nuggets. Até o atual momento, não existe ele indo atrás de outro elenco para jogar, porém, enquanto ele atua na estratégia de esperar os times virem atrás dele, só o Kings apareceu como opção para ele jogar. E levando em consideração que ele já negou a extensão do Nuggets e eles fizeram o reforço que eles fizeram, eu acho que eles não precisam de outro guard que é aquele imã energético quando tá em quadro de tudo, tem que estar com ele. Então existe a possibilidade de o Russell Westbrook apostar nele mesmo, não é bem apostar, porque a gente sabe que o Russell Westbrook não é um caso tipo cominga, mas tô usando esse termo pra vocês meio entenderem que ele tá querendo mais do que querem pagar ele, correr o risco de chegar na próxima temporada, porque se eu não me engano é mês que vem em outubro, se não é em outubro é em novembro, mas acho que é em outubro. Ele estar sem time nenhum, tudo que sobrar pra ele é papéis ali, talvez na casa ou até abaixo dos 3 milhões e 500 que o Nuggets queria, ou talvez mesmo até pior, não aparecer em contrato nenhum e o Westbrook ser forçado a aposentar por decadência de carreira. Eu ainda acho o caso do Westbrook muito maior do que o caso do Allen Iverson ou do Carmelo Anthony, que a gente tá falando de um cara que fez por 4 temporadas seguidas médias de triplo-duplo, algo que somente Oscar Robertson tinha feito na história, que foi para mais de uma final e final de conferência no auge do Thunder com Kevin Durant, mas que depois de sair do seu time passou por uma porrada de drama até se reencaixar na liga, e agora esse cara pode simplesmente sumir da NBA de vez por falta de opção. Já faz um bom tempo que toda essa questão do Westbrook já aconteceu, antes que você diga alguma coisa. Não estou copiando o Guibeira, porém ele já falou sobre esse tema também, e nas minhas pesquisas não tem nenhuma nova novidade, ou pelo menos, nova novidade é de ferrar, uma nova proposta, ou pelo menos alguma coisa que seja melhor do que jogar em um time com 9 guards que tem o Kings. Mais triste do que isso é você comprar uma coquinha gelada no lugar de me ajudar a virar membro do canal. Tô precisando passar por uma reestrutura aqui que tá uma loucura, então se você me ajudar a virar membro do canal, além de pegar as vantagens, você me apoia a continuar o trabalho. E pra eu te mostrar como virar membro vale a pena, esse é um vídeo doc do canal, que a gente te deixa mais informado ainda sobre o universo da bola laranja, e esse é um hot take bombástico que eu fiz na minha última live, que eu ainda preciso ver se eu vou continuar, porque com a reestruturação talvez eu não continue. Beba água, tchau!